você era criança ou adolescente, você já sabia com que iria trabalhar? Bom, esse aqui é o nosso podcast Lantri, com mais uma série especial com pessoas convidadas incríveis que vão falar sobre suas aspirações da infância, desde quando elas não faziam a menor ideia do que se tornariam profissionalmente. Meu nome é Luciana Martins, atendo pelos pronomes ela, dela. Sou uma mulher branca, meus cabelos são curtos, grisalhos, meus olhos são verdes. Estou usando aqui óculos de grau, vestindo uma blusa preta, uma camiseta preta. E tem aqui ao fundo um- uma parte, né, daqui do escritório Lantri, com a logo da Lantri. E estou aqui no escritório para entrevistar uma pessoa maravilhosa que vocês vão conhecer daqui a pouco. Esse episódio, ele faz parte de uma série chamada Já Sei o que Você Quando Crescer. E hoje entrevisto Regina Valença. Ela é executiva, apaixonada por gestão de pessoas e vendas, com foco no desenvolvimento de equipes de alta performance. Ela tem MBA em liderança e coaching na gestão de pessoas, com ênfase em liderança organizacional pela Unopar, Universidade Norte do Paraná. Tem sólida experiência em negócios, atuando nas áreas de terceirização, offshoring, recursos humanos, facilities, com consolidada vivência na gestão de pessoas, marketing, negociação, planejamento de mercado e planejamento estratégico. Regina, é muito bom ter você aqui para conversar com a gente, um assunto tão importante que vai, com certeza, inspirar muitos jovens. Obrigada, Lu. É um prazer estar aqui com vocês. Quero agradecer o convite, em especial a Marisa Barros, que me indicou para estar com vocês. Quero também me identificar aos que não nos veem, né? Então, eu sou branca, tenho cabelos negros compridos, uso franja, tenho olhos castanhos, estou com uma blusa roxa, tá? Uso um colar de pérolas e um brinco de pérolas, que são as minhas marcas. Eu gosto muito de pérolas, tá bom? Amo pessoas, de verdade, em todo seu ser. E estou aqui, assim, como eu te disse no início, com toda a minha humildade para trocar o que eu sei, porque eu não sei tudo e eu quero trocar com você algumas coisas que eu sei, o que eu aprendi no decorrer, e levar alguma coisa do que você tem ou do que a Luntri tem para mim, para a minha carreira ainda, tá bom? Muito legal, Rê. Rê, para a gente fazer um bate-bola rápido aqui, um aquecimento da nossa conversa, eu vou fazer algumas opções aqui, um bate-bola, e você me diz o que você preferia e você justifica se quiser, tá? Tá Fica à bom. vontade. Legal? Vamos embora? Vamos embora. Brincar na rua ou dentro de casa, Rê? Olha, eu sempre brinquei dentro de casa, né? Na minha época não tinha a possibilidade de meninas brincarem na rua. Eu estou no Uhum. 6.0, quase 6.1, e na minha época eu vivi com a minha avó, que a minha mãe trabalhava em fábrica, então não existia a possibilidade de ficar na rua. Então era dentro de casa. Perfeito. A aula mais legal e a menos legal na escola, na época de escola, Rê? Na minha época de escola mesmo, eu adorava português, literatura, sempre amei, 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 amei. E a que eu menos gostava era física, não é educação física, não, tá? Física não era a minha Física. paixão. Eu fazia para passar. Era assim. Uhum. Desenho animado preferido? Ai, os Flintstones. Na minha época eram os Flintstones, Ah, Pica-Pau, Corrida Maluca, coisa que acho que hoje poucos conhecem, mas na época eram os desenhos mais gostosos que tinham. legal. Praticar esporte ou ficar de boa? Esporte sempre. Amo, amo, Uhum, amo. uhum, Pratiquei vôlei muito tempo, joguei pelo colégio, joguei pelas empresas, só não fui profissional. Mas amo uhum. esporte, desde o futebol até todos que você imaginar. Tênis, tênis de mesa, tudo que Muito você bom. imaginar eu amo, mas o vôlei é minha paixão número 1. Nossa, vôlei realmente, né?
Eu sou Uhum. dessa época também, e, nossa, como eu amava o vôlei, amo até hoje, às vezes eu brinco um pouquinho, mas já joguei bastante também, Rê, muito bom. É. Ô, Rê, conta pra nós como foi a sua infância, o que você gostava de fazer depois que voltava da escola? Então, a minha infância não foi uma infância assim muito fácil, né? Eu sou filha de pais separados, então nós somos 4 irmãs. Meu pai se separou da minha mãe quando ela tinha 28 anos e nós íamos morar com a minha avó materna. E eu Sim. tinha 6 anos nessa época, minha irmã mais velha, 7, e era uma escadinha, né? 7, 6, 4 e 3 anos. Minha mãe, nessa época, já era uma pessoa com uma saúde bem complicada, ela tinha descalcificação óssea, mas ela ainda não sabia. Então, ela trabalhava em fábrica e a gente morava com a minha avó materna. Então, nós aprendemos muito cedo a fazer os serviços de casa. Então, lavar, passar, cozinhar, fazer faxina dentro de casa mesmo, não para os outros, mas dentro de casa, porque a gente tinha que ajudar. Então, a gente ia na Uhum, escola, voltava para casa e tinha os afazeres de casa. Sobrava pouco tempo para brincar. É, tinha as lições de casa para fazer, então eu gostava muito de música. Então eu punha o rádio para tocar, a gente tinha lá uma vitrola, punha os discos de vinil na época, né? Punha os vinis para tocar e ouvia música, tá? Eu gostava muito de música e a gente jogava muito queimada no quintal mesmo, que tinha um quintal grande, então jogava queimada. Tinha no quintal da minha avó bastante pomar, então tinha goiaba, pé de café. Então a gente subia na goiabeira, pegava goiaba, brincava muito, eram brincadeiras diferentes, né? Brincava com meus primos de bolinha de gude, tudo no quintal. Mas sobrava pouco para isso, era mais nos finais de semana, porque durante a semana a gente tinha os afazeres. Minha mãe trabalhava, e a gente tinha que fazer. Então, uhum, mais essa rotina de caseirona mesmo, o que eu não reclamo, porque hoje uhum, eu digo para você, eu sei fazer tudo. A única coisa que eu não faço é trocar um botijão de gás, que ainda morro de medo. O resto, o que precisa ser sim, feito, eu faço. Mas foi pela infância difícil que a gente teve, com pouco recurso, uhum, mas que deu-nos base para hoje sermos quem somos, as 4, todas elas casadas e todas elas sabem fazer de tudo um pouco. Mas eu sim, gostava muito de música. Meu ídolo desde infância e juventude foi Elton John. Então eu ouvia uhum, as músicas bem alto e fazia o serviço de casa. Era isso. Então uma semana eu cuidava da casa e sim, na outra semana eu cuidava da cozinha e fazia comida. Nós aprendemos a cozinhar e fazer tudo. E brincar era essa brincadeira aí que eu te contei. Subir na goiabeira, subir nos pés de fruta, jogar bolinha de gude, queimada, e pronto, era isso. uhum. Ai, que delícia! Muito bom. Ô, Rê, agora falando de aspirações, sonhos e ambições profissionais. Você tinha ideia de que se tornaria uma executiva de empresa? Não, imagina, imagina, com toda essa história que eu te contei, a gente sonhava com coisas do tipo. Na minha casa não tinha uma televisão colorida, então a gente sonhava com o quê? Eu queria ser uma aeromoça, era isso. Eu falava que eu queria ser uma aeromoça, porque eu achava bonita, aquelas moças lindas. A minha avó falava, a minha avó materna, que eu devia ser uma miss. Eu falava, não, vó, eu quero ser aeromoça, eu vou ganhar dinheiro para a gente melhorar de vida, porque não sei Sim. do que. Enfim, é, não foi nada disso que aconteceu. Eu sempre estudei em colégio público, que na época Uhum, nem era outro cenário, e sim. aí eu estudei até a 8ª série, que naquela época era assim que se chamava, né? Depois que mudou tudo, eu estudei até a 8ª série no colégio da prefeitura, e depois Uhum, eu fiz um vestibulinho, porque eu queria estudar no melhor colégio que tinha do estado, na Zona Norte, que ainda hoje existe esse nome, é o Albino César, que em 77, imagina, 1977, era um colégio que tinha teatro, cinema, sim. piscina, laboratórios, mas você tinha que fazer um vestibulinho para entrar lá, para fazer o colegial, que hoje é o ensino médio. E eu Sim. sempre falava para mim assim, eu não posso ser mais um. E não é soberba, eu queria melhorar a situação de vida da minha família. E eu falava, eu Uhum, tenho que estudar, eu tenho que fazer mais, tem que acontecer alguma coisa diferente. E aí eu prestei vestibulinho e entrei nesse colégio. sim. E aí comecei a estudar ali de manhã.
E até então eu não trabalhava. E eu não perdi nenhum ano não repeti nenhum ano. Então, com 17 anos, eu terminei o ensino, hoje o ensino médio, que era o colegial. Mas, no segundo ano do ensino médio, eu passei para o noturno, porque eu precisava trabalhar para ajudar em casa. Mas o que acontecia de manhã? Quando eu estudei de manhã, todos que estudavam de manhã eram chamados filhinhos de papai, porque eles estudavam de manhã e faziam Sim. cursinho à tarde. Uhum. E eu não tinha a menor condição de fazer o cursinho, era o ângulo universitário naquela época. Isso era coisa para rico, né? Então, tinha Uhum. umas pessoas que estudavam comigo que saíam dali iam para o cursinho porque iam prestar uma USP. Uhum. E eu não tinha a menor condição nem de imaginar isso. Então, o que eu imaginava? Eu vou trabalhar para conseguir pagar uma faculdade para eu poder seguir para frente, porque na USP eu não tinha, era muito difícil de entrar e quem não fizesse cursinho não conseguia. Então, eu tinha a vontade, sim, mas então eu tinha que mudar para a noite, trabalhar de dia, e foi o que eu fiz. Fui trabalhar no laboratório, dentro de um hospital, e dentro desse hospital, o que tinha? Eu era datilógrafa, uma coisa Uhum. da antiga, né? Então, eu era datilógrafa, foi meu primeiro registro em carteira. Mas que tinha uma baita reputação nessa época, né? Nessa época tinha, você fazia um curso, tinha um Sim. diploma, e aí Uhum. eu tinha, foi meu primeiro registro em carteira em 1981, e eu tinha esse trabalho, tinha 2 horas de almoço. Nessas 2 horas de almoço, eu ia para a sala de biomedicina e aprendi a fazer Sim. todos os exames de laboratório. E aí, lógico que eu não podia assinar nenhum, mas o médico vinha e conferia todos os exames e a biomédica também. E aí Uhum. o dono do laboratório, que Deus o tenha, porque ele já foi com certeza, ele já era um senhor naquela época, doutor Uhum. Ovidio Unti, ele falou que ia pagar minha faculdade. Mas olha, a ignorância na época era tão grande que minha mãe não deixou, porque ela falou que era um absurdo um homem querer pagar minha faculdade. Eu era uma moça, que então tinha algum Uhum. interesse por detrás daquilo. Eu digo uma Uhum. ignorância de cultura, né? Não Sim, ignorância da sim, minha mãe, de cultura. E eu sim. não fiz a faculdade naquela ocasião por isso, porque ele queria pagar uma faculdade de biomedicina pelo meu interesse, por tudo aquilo que eu corri atrás, e eu não fiz. Uhum. Saí dali, fui para concurso público e fui fazer uma carreira pública, fui para a Dataprev. Então, até ali, eu não tinha nada definido, sabe, Lu? Por Entendi. quê? Porque eu Uhum. queria emergir, eu queria melhorar a situação de vida da minha família, mas eu não conseguia porque eu tinha que ganhar dinheiro para entrar numa faculdade. Então, o meu goal nesse momento era estudar e eu Sim, não conseguia porque eu não tinha dinheiro. O que eu ganhava era para ajudar a levar o sustento para dentro da minha casa. Então, eu não entendi. consegui e fui trabalhar num concurso público. Fui para um concurso público. Uhum. E aí eu prossegui. Só que funcionário público ele tem um monte de benefícios, mas o salário, se você for ver, ele é muito menor. E aí eu arrumei um outro emprego para trabalhar com leilão, trabalhava em dois, é uma Sim. loucura. Saía de um, Nossa. entrava no outro, aquela doideira toda. Mas foi aí que eu me enfiei Uhum. na área de vendas, entendeu? E aí, Sim. e aí é que a minha vida, aos 23 anos, começou a virar para o lado de onde eu me virei para onde eu estou hoje. Porque eu Olha só que comecei, interessante. mudou totalmente, porque eu fui mexer Aham. com leilão, e aí comecei a trabalhar com leiloeiros oficiais, e eu comecei a me movimentar com pessoas, a ver outras frentes, o networking, a questão de vender, a questão de se relacionar com empresas. E aí eu quis ser comissionada, eu não quis ser só a secretária, eu quis ser comissionada, sair da Dataprev, eu pedi a conta no emprego público. Nossa, quase apanhei. Você começou nessa época, Rede, só fazer uma curiosidade aqui, nessa época que você começou a entrar com vendas, começou mais negociação, né, lidar mais com network, aí você sentiu no seu coração que você estava indo para um lado que era o que você se identificava? Você sentiu isso? Sim,
Senti. É? Eu senti que quando eu comecei a me relacionar com gente, falei, puxa, Uhum. acho que é aqui. Acho que é aqui, porque aqui eu estou começando a falar com muitas pessoas, eu estou começando a abrir meu leque Sim. de informação, eu estou conseguindo ver horizontes diferentes, frentes diferentes, e aqui eu vou Uhum. conseguir ganhar dinheiro para eu estudar, que eu sempre tive à minha frente que se eu não estudasse eu não ia conseguir. Por quê? Porque Sim. eu tinha que estudar, porque se eu sempre Uhum. tive uma barreira que onde você olhasse sempre tinha assim: "Mas você fez a faculdade? Mas Sim. você fez a faculdade?". Por quê? Porque Uhum. o segundo grau, que na minha época chamava-se colegial, já não era mais suficiente. Todo mundo olhava como uma depreciação, mesmo você falando bem, mesmo você se relacionando bem, você não tem estudo. Era como se Sim. você tivesse parado no tempo. Então, eu realmente já tinha um tempo fora e eu não conseguia estudar, por quê? Porque meu dinheiro não era suficiente. Então, o meu foco era: eu tenho que estudar, eu tenho que estudar. Só que ainda a faculdade era Sim. muito caro. E não tinha, como tem hoje, as faculdades de tecnólogo, as faculdades online, os Sim. cursos gratuitos, não tinha. Então, para mim, eu precisava ganhar. E aí eu comecei, eu fiz uma proposta para os leiloeiros. Eu falei: olha, eu quero visitar empresas, captar leilões e ganhar comissão. Mas aí você não vai ganhar fixo. Eu falei, não tem problema. Olha, isso aos 23 anos, uma maluca, né? Porque eu falei assim, acho que eu sou maluca. Cheguei em casa, quase apanhei. Porque como que você pede a conta no emprego concursado e vai trabalhar só por comissão? Eu falei, porque Sim. é 5% sobre tudo que vender, é muito dinheiro. Aí dá para a gente, eu ainda usei esse termo, tirar o pé do atoleiro. Eu nunca vou me esquecer. E aí eu fiz isso. E aí a gente começou, aí eu reformei a casa da minha avó, e eu Olha comecei a ganhar só. dinheiro com isso, eu comprei meu primeiro carro, porque imagina, sonhar em ter um carro, todo mundo sonha. Não foi um carro Uhum. zero, foi um Fusca, Sim, sim. mas foi um Fusca. Eu tinha um carro. É, e aí eu comecei a visitar, porque até então eu visitava os clientes como? A minha irmã me levava, minha irmã era casada, eu era solteira, minha irmã me levava nos clientes mais longe, nos outros eu ia de ônibus. E aí eu visitava o cliente, até que eu trouxe o primeiro contrato, e não foi fácil. Um dos que trabalhavam lá falou assim, bem desse jeito: "Com quem que você saiu para conseguir o contrato?". Eu falei Olha assim: "Com o mesmo que a sua que mãe saiu". absurdo. Hum. E aí nunca mais ninguém falou comigo daquele jeito, porque eu era novinha, né? Então, aquela história de ser novinha, Sim. bonitinha, por que que você conseguiu e eu não? E por aí Uhum. foi. Nesse, Uhum. nesse mercado eu fiquei 11 anos. Depois só saí porque realmente eles se desentenderam. E aí eu saí com a Uhum. bolsa no ombro e sem receber nada e pronto. Mas deu para fazer muita coisa nesses 11 anos. Sim. É, e fui de novo para onde? Fui trabalhar de gerente no Shopping Morumbi, até sair um concurso da Telesp, quando eu entrei de novo no mercado público. Ô, Rô, deixa eu só fazer uma pergunta que surgiu uma dúvida agora. Esse seu jeito determinado, sabe, é, ousado, e também um pouco além da sua época, né? Porque não era tão comum uma mulher se impor dessa forma. Não sei, né? Eu tô imaginando aqui o contexto que você começou a trabalhar. Você acha que você se inspirou em quem? Quem que te deu essa inspiração? Ou você acha que teve alguma pessoa que falou, meu, eu me inspiro nessa pessoa, eu tenho essa pegada e eu gosto de ser assim. Tem alguma pessoa, alguma situação que te inspirou para esse comportamento? Tem sim. A minha avó, a mãe da minha mãe, ela, ela casou-se na segunda vez com um fazendeiro muito rico, muito rico. Então, ela casou-se a primeira vez, ficou viúva. Quando ela casou-se a segunda vez, minha mãe era uma criança. E meu segundo avô, que eu nem conheci, ele era um fazendeiro em Presidente Prudente, bastante rico. Eles eram fazendeiros de café. E esse meu avô morreu no meio do cafezal do infarto. Ele infartou no meio do cafezal e morreu.
Minha Poxa avó, vida. que era uma madame, veio de lá para São Paulo com as filhas, mais os filhos dele, e veio para cá para pagar aluguel, porque deixou uma procuração na mão de melhor amigo dele, veio para cá e Uhum. começou do zero e se embrenhou sozinha, com a cara e com a coragem. E Uhum. ela era uma pessoa muito determinada, com uma capacidade assim, que ela só tinha a quarta série do primeiro grau, e ela era uma pessoa que ela se impunha, porque ela tinha que ter a coragem para defender tudo aquilo. Sim. E até hoje eu falo nela, já fez mais de 30 anos que ela faleceu, Uhum. mas era uma pessoa que ela defendia tudo com unhas e dentes, e ela tinha uma sabedoria que era nata dela, ela Sim. não ela não media esforços para nada, sabe? E eu tenho para mim que foi isso. E a outra pessoa é minha mãe mesmo, que com toda aquela doença, com todo aquele problema que ela tinha, que depois descobriu, que a minha mãe teve N problemas, ficou internada no Hospital das Clínicas por interesse científico, porque naquela época ninguém sabia o que era uma descalcificação óssea, e Uhum. ela falava assim: pode me arrancar os braços, as pernas, mas me deixa viver para eu cuidar das minhas filhas. Então, Sim. assim, é, são duas pessoas muito fortes que eu tenho. Minha mãe é viva, graças a Deus, minha avó não, mas a minha avó, a materna, é o ícone muito forte que eu tenho em mim, assim, uma referência que eu tenho de alguém muito determinado, sabe? Uhum. E, eu consigo me espelhar isso na figura dela, que ela não teve É. ninguém que a orientasse, e do dia para a noite ela se viu sem ninguém, porque meu avô saiu para ir para Uhum. o cafezal, quando voltou, voltou morto. Imagina a situação, e ela passar a procuração do Nossa. melhor amigo da família, o melhor amigo deu um Uhum. tombo nela, porque ela não viu nada do dinheiro até hoje, nem nunca viu, quer dizer, até hoje não, porque ela já faleceu, Sim. e, e a gente viu essas experiências em casa, né? Uhum. E, sinceramente, eu me vi na obrigação de fazer algo, desculpe, de fazer algo diferente para ver a minha família numa situação melhor do que o que a gente vivia, porque a nossa situação realmente era muito difícil, Aham. entendeu? Imagino, Mas imagino. eu acredito que foram as figuras mais fortes da minha vida. Ai, que lindo. Olha só, e contribuíram para uma pessoa, assim, incrível, que com certeza deve inspirar outras pessoas também. Isso é maravilhoso. Eu tenho em mim as fortalezas, essas duas fortalezas. Bonito. Nossa, que bonito, Rê. Para mim é uma honra estar aqui ouvindo tudo isso de você, sabia? É uma honra você me dar esse espaço para falar. Obrigada. Muito bonito mesmo. O Rê, sempre tem um momento da nossa vida que a gente fala assim: "Meu, por que que eu estou aprendendo isso, né? Por que que eu estou fazendo esse curso? Ou por que que eu tenho que passar por isso?". Na hora você não estava entendendo nada, mas depois você falou: "Putz, ainda bem que eu aprendi isso no passado", ou aprendi a lidar, ou essa habilidade. Alguma situação que você se lembre que na hora não fazia sentido, mas depois fez sentido? Assim, quando privatizou a Telefônica, todo mundo tinha muito medo de ser mandado embora. Fato, porque era a Telesp e privatizou para a Telefônica, e o pessoal estava com muito medo, porque eram 21 mil funcionários. Então, vamos correr, vamos estudar, vamos fazer. Aí, e eu fui uma delas que fui para a faculdade vendendo VR, fazendo qualquer coisa, e fui pagar a faculdade, e era presencial. Uhum, uhum, Qual faculdade que eu fui fazer? Falei, administração, vou fazer com ênfase em gestão de RH. Eu sempre foquei nisso, porque era o meu viés. Não adiantava, eu queria que fosse isso e eu fui nisso. Aí, por fim, era tanta. Primeiro semestre era tanta matéria que eu falava, para que é isso, né? Mas vamos lá, vamos tocar. Quando chegou no segundo semestre, eu falei assim, mas olha só, né? Eu estou
estudando um negócio que não tem a ver, porque eu estou na área de vendas, eu devia estar fazendo alguma coisa virada para, sei lá, para gestão de marketing, para alguma coisa. Por que eu estou fazendo isso? E depois, lá na frente, essa foi a minha primeira formação, eu vi quanto essa base foi forte, porque essa primeira faculdade eu fiz ela de 4 anos. Depois é que eu entrei em uma outra empresa, quando eu saí da Telefônica, que eu fui para call center mesmo, porque eu implantei a época do Speed, eu implantei dentro da SPCom, e aí a Alexandra Pericinoto, que também foi um ícone na minha vida, e ela me fez um convite para ir para lá, então eu saí de cliente para ser fornecedor, e eu tinha muita interação com as pessoas. E eu vi que aquele estudo foi tão importante para mim, mais do que vender, porque vender, quando você é vendedor, isso é fácil, você troca o script e você vende. Agora, gerir pessoas, você precisa de uma base. E aquela faculdade foi muito importante para mim, porque o primeiro semestre não fazia sentido, mas do segundo em diante, ele era totalmente focado em gerir pessoas, em direcionar pessoas para alguma coisa. E aí eu comecei a me envolver muito com RH. E ali foi. Eu tocava venda, sim, mas eu viria para RH. Depois eu virei para uma outra empresa que foi a Meta, e foi só call center dali para frente, e era só pessoas, 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 eu fui me especializando. Virei para uma terceira, que essa foi, assim, a minha paixão, que até hoje eu falo nela, que eu digo para você, eu fiquei 1 ano como superintendente de RH, e que aí eu fiz cursos de finanças por conta de vendas, eu fiz a MBA, eu fiz 2 MBAs, eu fiz essa, eu fiz uma outra em Florianópolis com o doutor César Passoldi, que acabou de falecer há 1 ano atrás. Eu me especializei em um monte de coisas, por quê? Porque tinha um CEO da empresa, que é o Topázio Neto, que hoje é prefeito em Florianópolis, Sim, que conheci. incentivava muito, e que ele Uhum. que ensinou a fazer a diferença na vida das pessoas, mas que me incentivou muito a ir para o RH, porque ele falava, você tem o DNA de pessoas, você enxerga na pessoa aquilo que ela tem o melhor. Então, eu te Sim. falo assim, estudar pessoas, para mim, lá atrás, fez toda a diferença depois no meio do caminho e depois lá na frente, e continua fazendo. Então, aquilo que eu achei que fosse só para tapar um buraco, para não perder o emprego, lá atrás, quando a Telefônica virou, quando a Telesp virou Telefônica, trilhou um caminho inteirinho na minha vida e fortaleceu aquilo que eu já imaginava antes, sabe? Sim. Então, fez toda a diferença, toda. Nossa, que maravilhoso. Você falou do Topaz, eu lembrei dele, como essa pessoa inspirou pessoas, né? Porque eu também tive a honra de conhecê-lo e ele também foi um marco, assim, na minha carreira, né? Também de treinamento, porque ele valorizava muito a parte do desenvolvimento de pessoas. Então, é Você muito legal sabe, você Lu, trazer isso, Rê. se você me permitir, e ele nem sabe que eu estou falando isso, mas ele falava assim, ele pôs a faculdade dentro da empresa, pagando, subsidiando uma Uhum. parte, e depois ele falava assim, não me importa se as pessoas vão permanecer aqui ou não, importa o que elas farão com o que elas levarão Sim, daqui. Nossa, mas isso era sim. forte demais. Nossa, é forte. É Sim. forte demais, porque assim, o Uhum. quanto ele fez por tanta gente, né? Sim. O quanto ele capacitou, quanto desde o auxiliar de limpeza até os superintendentes, porque minha última MBA foi 100% paga pela empresa lá em Florianópolis por um cientista que foi o professor César Luiz Passos, que hoje está na eternidade, mas uma sumidade em pessoa que foi totalmente paga, subsidiada não, paga pela empresa, e quem escolhia Uhum. os executivos que iam fazer isso era o Topázio. Olha Então, só. assim, 17 meses que eu estive lá em Florianópolis Uhum. com o incentivo feito. Foi minha segunda MBA feita pela empresa. Então, eu te digo Nossa, assim, ele é uma pessoa que realmente faz a diferença na vida das pessoas. de E isso tudo.
Isso é tudo, tudo mesmo. Uhum, Uma outra uhum. situação, eu queria abrir um parêntese e falar, né? Sim. Uma vez eu tinha uma operação gigante do Bradesco, e ele pôs uma pessoa oculta dentro da minha operação, um operador oculto, para ver no meu trabalho. E eram alguém com crachá, com trabalhando, batendo ponto, tudo igual. Uhum. Passado um tempo, nós tivemos um curso com o Alexandre, é um especialista na Disney. Não sei se esqueci o sobrenome dele, mas eu vou lembrar, eu te falo. E aí, Uhum. nós tínhamos lá vários treinamentos de profissionalizar os executivos. E aí ele pegou e foi lá, eu era superintendente em São Mateus, ele foi lá me dar os parabéns, esse que era o oculto. Eu cheguei lá, até estranhei que ele foi com o diretor. Não, eu era o seu operador oculto. E o quê? É, eu estava lá para ver o que você fazia. E você era uma águia que sabia o nome dos operadores, que sabia quem estava de crachá, quem estava com o head, quem não estava, quem trabalhava, quem não trabalhava, quem não sei o quê. Então, para você ver, olha a importância que um CEO de uma empresa dá de até fazer isso para saber se as coisas estão acontecendo da maneira que ele desenhou para a empresa dele. Sim. Então, eu te digo assim, uma escola muito perfeita, a escola que o Topázio fez, Uhum. Uhum. desenhou e tocou. Então, eu levo como aprendizado, eu multiplico os aprendizados e Sim. incluo os meus também, né? É que Nessa além da escola formal, né, os cursos que a gente faz, as graduações, pós, MBA, a gente também tem que dar esse valor que você está dando, que são os nossos mentores e mentoras, sim, né? Com sim. certeza, né? São fundamentais. Muito bom. O Rê, se você pudesse entrar na casa das pessoas que estão nos ouvindo ou assistindo, o que você diria para uma pessoa que sonha um dia em ser uma profissional ou um profissional como você? Eu diria para essa pessoa assim, estuda. Hoje é muito fácil, porque hoje tem estudos à distância, baratos, porque eu até procurei, tá? Para poder te passar, você deve saber, mas hoje, em média, uma faculdade online sai em torno de R$ 300 por mês. Então, é muito mais fácil hoje conseguir um de tecnólogo, às vezes sai até mais barato do que isso, que é de 2 anos e tem a graduação do MEC, é só procurar se tem realmente a certificação do MEC, isso é fácil de procurar. Além disso, se você entrar no site do Provar, que é amparado pelo Itaú, tem lá mais de Uhum. 50 organizações, entre elas a GV, a Harvard, a Stanford, que dão cursos Uhum. online gratuitos com certificado, que engrandecem o currículo de qualquer pessoa, Olha que dica boa, hein? e que as pessoas podem fazer. O Word faz os currículos Uhum. online também gratuitos. Então, eu digo assim, as pessoas podem, devem estudar. Por quê? Porque isso faz toda a diferença. Uhum. Engrandecem as pessoas, enriquecem as pessoas, além de capacitarem melhor para o mercado e Sim. fazer o certo. Sabe por quê? Porque eu falo isso para todo mundo que trabalha comigo, eu tenho vários que trabalham comigo. O certo sempre dá certo. Eu falo isso. Eu tenho alguns jargões que eu não esqueço nunca. Faz o certo, gente, porque o certo sempre dá certo. Essa história de dar um jeitinho, dá certo agora e daqui a pouco dá tudo errado. Coloca na balança, eu vou fazer. Será que vai dar certo? Pode dar certo agora. E se der errado, como é que vai ser? Para quem que eu vou responder? Qual é o meu compromisso? Como que vai ficar a minha imagem? Né? Eu falo, Sim. o nome da gente no mercado tem um peso que não tem preço. Sim. O nome no Serasa, você vai lá e paga, limpa seu nome, daqui a pouco seu score melhora. Mas o seu nome no mercado não limpa.
pode passar milênios que você fica com o seu nome lá estampado, e aí ninguém mais, putz, aquela pessoa, e o seu nome fica lá manchado. Então, assim, vai estudar, pessoal, procure os meios, existem muitas informações. Se alguém quiser, pode me procurar. Eu procurei algumas coisas alguns locais que fazem gratuito e que dá certo. Eu tenho uma filha de 20, vai fazer 24 anos, e tudo que eu estou falando aqui eu falo para minha filha. O currículo dela só tem o que ela realmente fez. Porque se ela puser uma coisa que não fez, eu brigo com ela, mas brigo de gritar. Não faz isso. Põe só o que realmente é verdade. Não minta no teu currículo. Estuda. Continua fazendo seu inglês. Sim, Faz o certo, porque o certo vai dar certo. vai dar certo. Estuda e vai fazer Adorei essa online, frase, Rê. tá bom? É Adorei. isso. Faça o certo que dá certo. Isso O aí. certo sempre vai dar certo, tá bom? Ai, que tudo, adoro. Rê, eu agradeço imensamente a participação nesse podcast. E para a gente encerrar, eu gostaria, por favor, que você deixasse as suas palavras aí, né, para nós, e também deixasse os seus canais, as redes sociais, se as pessoas quiserem acessar você e pedir alguma informação, querer se inspirar um pouquinho mais aí na sua fala. Ah, eu quero agradecer, mas de coração, Lu, a abertura que vocês da Lundre deram. Quero dizer assim que é muito importante o trabalho que vocês fazem. É primordial que as pessoas comprem as ideias que vocês têm, porque são grandiosas, sabe? É, acessem mesmo, vejam os trabalhos que vocês fazem, as pessoas que se comprometem aí com as pautas que vocês sugerem, porque realmente são coisas da atualidade, são questões da humanidade, sabe? E Uhum. divergem de todos os assuntos, quer dizer, é uma diversidade de assuntos que todos precisam conhecer e que nem todos estão preocupados em Sim. dividir. E que vocês dividem com uma claridade assim que eu fiquei muito impactada em olhar o teu site e ver como vocês fazem com uma constância grande, porque tem gente que faz de vez em quando, vocês fazem quase que diariamente. É muito Uhum. legal isso, sabe? Então, assim, parabéns. Eu quero deixar os parabéns a você, a sua equipe, a tudo que Obrigada, Rê. vocês fazem, as pessoas que vocês colocam para entrevista. Eu sou uma pulguinha perto dos que vocês colocaram aí, mas Imagina. tem gente muito importante que vocês consideram, e eu espero, com, com toda a minha lisura aí, ter podido contribuir, sabe? Sim. A vida é muito curta para a gente não transferir nada. Eu sempre Uhum. digo que a vida é uma questão da gente compartilhar. A gente não sabe tudo, mas a gente pode dividir o que a gente sabe. Com Então, quando a certeza. gente divide, a gente troca, isso engrandece muito a gente. Então, eu Quem fico divide, muito. multiplica, né, Rê? Exatamente. Eu fico muito feliz de ter dividido alguma coisinha com você e de ter contribuído, mas você contribuiu muito com a minha vida. Eu tenho buscado muito no seu site e vou buscar cada vez mais. Vou compartilhar com todo mundo que eu conheço. Ai, que E eu bom. digo para você assim: continue, prospere, que Deus te abençoe, que abençoe tudo que Obrigada. você fizer na vida. Eu sou uma pessoa muito simples e que gosto muito de quem faz pelos outros também, tá? Continue, Uhum, tá bom? uhum. Você é uma pessoa Beijo, maravilhosa, é um presente. Outro presente que a gente ganhou esse ano. beijo grande no teu coração, viu? Obrigada, Rê. E como que as pessoas podem te achar nas redes sociais? Olha, o meu Instagram é @Regina Valenca, tá? O Uhum, Facebook também, e no LinkedIn também, é tudo Regina Valenca, tá bom? Alenka. É, Perfeito. tá bom? Que é Valença, mas caiu Sim, cedilha, tá bom? perfeito, Rê.
fica bem fácil. Quem Muito legal. quiser, fica à vontade, eu não sou Uhum. nenhum. Ó, eu vou aprender com todo mundo, tá, gente? Mas o que eu tiver, eu compartilho. Ai, que tudo. E esse foi mais um episódio da série Já Sei o que Você Quando Crescer. É uma série de entrevistas relevantes para contribuir com o desenvolvimento dos nossos jovens. Acompanhe a Lantri nas redes sociais, no Spotify, e a gente se vê em breve em outra maravilhosa entrevista, como essa que foi hoje com a Regina Valença. Um grande abraço e até logo.